Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E vocês vão achar que eu estou de brincadeira, porque toda vez que eu começo esse programa aqui, eu falo que temos um assunto novo, que ainda não falamos sobre ele, que vocês vão falar, mas não é possível que tem tantas partes no mercado de trabalho que a gente não conhece, mas sim. Hoje a gente tem aqui para falar sobre um assunto que é sobre segurança eletrônica, reconhecimento facial, a segurança que a gente tem na parte de eletrônica. Então, vocês que gostam de eletrônica, é um prato cheio de aprendizado. Mas primeiro aqui eu vou falar e apresentar o nosso grande amigo aqui, o convidado José Roberto Dias, o Zé, que veio aqui falar sobre esse tema tão bacana. Seja bem-vindo, Zé. Muito obrigado, Fábio. Salve, amigos, todos bem? Eu sou o Zé Roberto, mais conhecido como Zé, e eu atuo aí no mercado de segurança eletrônica. A nossa empresa faz o desenvolvimento de soluções de tecnologia, toda a parte de automação, controle de acesso, parte de gravação de imagens. Então, a gente tem aqui à disposição para falar com vocês a respeito aí de tecnologias voltadas principalmente à segurança e todos os assuntos que estiverem em volta. Estou à disposição, Fábio. Show de bola, Zé. Vamos sim, afinal é um assunto muito bacana. Eu já estou cheio de perguntas, viu, Zé? Eu já comecei aqui, ó, eu não te falei, mas eu tenho meu caderninho e eu vou estar aqui toda hora anotando o que você está falando, porque eu tô aqui, é uma aula para mim também, eu tô aprendendo, né? Mas primeiro, antes da gente entrar e conhecer um pouco mais sobre esse tema, Zé, fala um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu tava te falando agora há pouco, quando a gente estava se conhecendo, eu falei, putz, mas é tantas opções, né? Tem muita gente hoje até que é em transição de carreira que a gente fala, porque o mercado muda tanto, né? Que são tantas coisas novas acontecendo, mesmo que já exista a profissão ela se redescobre e muda com os anos, porque a tecnologia vem outras opções, outra forma de se trabalhar. Então conta um pouco sobre a sua trajetória, se você sempre se imaginou trabalhando com o que você faz hoje, se ela foi uma trajetória linear, como é que você foi parar hoje? Eu sei que você também tem podcast, uma pessoa super agitada, cheia de tarefas aí, Zé. Então conta um pouco sobre como foi essa trajetória. Dois caras de podcast falando, acho que é interminável esse programa, né, Sim, Fábio? é Vamos lá. 5 horas de podcast. Ah, tá bom, tá tranquilo, então. Eu comecei a trajetória, aquele padrão de todo mundo, ou você tinha que estudar engenharia ou medicina, etc. Afinal, todos os cabelos brancos, você já sabe qual é o período. Então, eu estudei engenharia civil, estudei marketing, e eu tenho mais de 35 anos de experiência, sempre voltado para a área de marketing, vendas, tecnologia, e com destaque a fazer o networking, relacionamento, que, aliás, é uma coisa que a gente poderia destacar dentro da área de segurança eletrônica, porque é um mercado grande e pequeno ao mesmo tempo, que o pessoal aí que vai assistir vai gostar. Eu atuei aí em diversas empresas desse mercado da segurança, várias empresas de porte, talvez não tão conhecidas no mercado como outras empresas que são bem faladas, né, por causa de Sim. marketing e tal, por conta do assunto mesmo da segurança. Mas eu trabalhei em grandes empresas e há 3 anos eu sou Chief Commercial Officer da Techboard Latam, que é uma empresa italiana que desenvolve tecnologia de segurança eletrônica e automação. Nosso grupo lá na Itália, ele tem também toda uma aceleradora de startups, é um e-hub que a gente chama, onde tem desenvolvimento de novas tecnologias Bacana. lá na Itália, diretamente. Inclusive apoiado com a Universidade Modena e pelo governo italiano, além da nossa própria empresa que apoia, né? E lá Sim. saíram vários produtos, como um óculos de realidade aumentada que a Ó. gente tem, como o veículo autônomo que a própria Google está adquirindo a patente lá da gente, lá na Europa. Então, é uma empresa voltada sempre para a tecnologia. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente tem esse desenvolvimento de mercado voltado para a tecnologia, sempre voltado para essa coisa da segurança e automação. Por que as duas coisas juntas? Porque uma segurança eletrônica, não essas câmerazinhas que você vê numa padaria, numa lojinha da esquina, que isso também funciona, mas eu estou falando de sistemas mais fortes para bancos, para indústria. Então, a gente tem voltado para esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia mais parruda, vamos chamar assim. E a mesma coisa a gente fez no Brasil, trouxe todo o desenvolvimento disso, traz da Itália, tem coisa que nacionaliza, e dentre outras coisas a gente tem também o uso de inteligência artificial. Então, assim, a área de segurança, aparentemente, aquela coisa de segurança armada, não, é um mercado que se mistura com a segurança eletrônica,
mistura também com a segurança pessoal, segurança do trabalho, tudo está próximo, que usa tecnologia, né, Fábio? Então, esse foi o início da carreira. Foram 35 anos construídos ao longo desse período aí de bastante trabalho na área. Muito bom, Zé. Muito bacana falar sobre tanta coisa já, né? Tanto tempo de experiência em engenharia civil, muito bacana você trazer isso também. E você traz muitos pontos, né? Que como a gente falou aqui, que a própria segurança eletrônica ela já está começando a ter várias áreas, né? Você falou de automação, inteligência artificial, que são coisas que não existiam antes, né? E essa que é a mágica do negócio, porque as próprias áreas elas vão se transformando. Por isso que a gente fala que é muito importante do aprendizado contínuo, né? Você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar se desenvolvendo para conseguir absorver as novas ferramentas e se preparar para os novos desafios que são cada vez mais rápidos. Né? A gente usa alguma coisa na tecnologia hoje, daqui a poucos meses, às vezes, ou poucos anos, já mudou e já se tem uma outra percepção. Agora, Zé, uma coisa que você falou que eu acho bacana, você falou que tem uma empresa, né, que tem a parte de empreender, né, um pouco disso dentro de você, e você falou sobre relacionamentos. E uma coisa que eu queria falar é justamente isso, entrar nesse ponto, porque hoje em dia a gente tem muitos jovens querendo empreender. A gente tem muitos jovens querendo ter ideias. A gente já bateu um papo aqui várias vezes sobre esse assunto. Mas o quanto você vê dentro da tua experiência que os teus relacionamentos te ajudaram nisso? Né, o quanto que empreender, ou mesmo no seu próprio mercado, né, na sua própria carreira, o quanto que os relacionamentos ajudaram, né, para que os jovens entendam na importância disso na construção da sua carreira. Eu tenho uma experiência que passa por uma, e é importante dizer, passa até por uma quebra de um negócio, porque a gente não nasce sabendo, a gente vai, tenta e aprende, tá certo? Nem Uhum. tudo que está na escola é importante para o teu dia a dia. É importante para a formação, sem dúvida. Estudem, porém, a gente passa por um aprendizado aqui, no dia a dia. Então, lá no passado, mas para coisas de 30 e poucos anos, quase 40 anos para trás, eu tive a ousadia de empreender. Você vai dar risada aí, mas eu fui fazer uma empresa, uma escola de mergulho. Mergulho, Oh, subaquático, exatamente sério? isso. E aí, e a coisa pegou muito bem. Você pensa, é uma coisa que eu gostava muito, instrutor internacional, com todo aquele tipo de documentação, super bacana. E foi uma coisa natural você empreender dentro daquilo que você gosta. Né? Porém, Fábio, é aquela história, e eu era bem jovem na época, foi um aprendizado na pele, porque eu só olhei o lado bom, o lado da realização, o lado do negócio, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. A quantidade de alunos era impressionante, nunca teve um acidente de mergulho, sempre com consciência, sempre com formação. Porém, em determinada época aqui no Brasil, a gente passou por uma crise financeira. Aliás, passamos várias, mas uma lá naquela época afetou a gente. Muita gente que começou a perder poder aquisitivo fez o quê? Bom, não vou deixar de comer, dar o leitinho das crianças. Vou cortar o supérfluo, vou deixar de mergulhar no fim de semana. E aí a coisa foi caindo, caindo. Então a gente entendeu de que foi um aprendizado na raça, na carne, que a gente teve que entender como é que saía dessa. Realmente a empresa foi, fechou. O aprendizado nunca foi perdido. A gente procura errar e errar rápido. Isso que eu aconselho o pessoal que está escutando. Agora, o networking, que é o relacionamento, isso tira você de qualquer problema. Vou deixar uma frase para você aqui, que é de um amigo nosso, do Bootcamp, que é o Roberto Coletti, ele fala, networking vale mais do que dinheiro. Então, se você quer uma frase para o pessoal aí, está chegando, pessoal novo, networking, investe em networking. Outra coisa muito importante, você falou a frase, eu já vou dar o gancho para você dar um rumo melhor, é o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Sem aprendizado contínuo, ninguém vai para frente. Busca, seja autodidata, busque aprendizagem contínua, especialmente na área de tecnologia que está sempre evoluindo atualmente. Essa área hoje é muito interessante. Então, daquela época, um aprendizado bacana, você viu, uma mudança radical de vida, de profissão, para uma outra área que hoje, eu vou dizer, seria muito diferente naquela época. Naquela época, eu não teria oportunidade de empreender na área de segurança. Não tinha muita coisa. Então, hoje eu posso. Eu não sou empreendedor, hoje eu sou um intraempreendedor, que eu sou diretor de uma multinacional, mas eu ajo como se eu fosse dono. Eu trabalho como se eu fosse dono. Esse é outro conselho que eu deixo para quem não é dono da empresa e é como eu, um funcionário. Tudo bem, eu sou um diretor,
um executivo da empresa, mas eu sou um funcionário. Tem que ser intraempreendedor. Tem que trabalhar e fazer as coisas como se a empresa fosse sua. Então, já dei algumas dicas aqui para você e deixo na sua mão para a gente seguir com mais calma. Muito bom, Tomar adorei uma essa aguinha. tanto essa. Não, a água tá para hoje eu falei, né? Hoje tá muito calor assim. Eu acho que foi um dos maiores calores aqui que eu já passei gravando, ô Zé. Eu tô aqui suando horrores aqui por dentro, mas assim, é Eu bom, é também estou. importante. Eu tava lembrando até de um episódio aqui que eu falei para você que eu tava de luva, né? Aqui a gente tem todas as estações, afinal são mais de 120 episódios até hoje, então a gente já passou aqui por todas as fases do ano. Mas é muito legal você falar tanto dessa frase do networking, né? Até lembrei aqui de uma entrevista com o Tom Rioch, que é o rei do networking. Se você pesquisar aí no Google, o rei do networking é o Tom. E ele uma vez falou muito sobre networking, sobre como é importante, né, a gente ter essas conexões com as pessoas. E realmente é, né, Zé? Eu tava até lembrando, né, eu tenho 13 anos de carreira no automobilismo. E eu devo muito ao sucesso que eu tive dentro do automobilismo às pessoas que eu encontrei. Tudo bem que eu estava pronto e preparado naqueles momentos, mas as pessoas me estenderam a mão, né? Por isso que hoje também eu estendo a mão para outras pessoas. Hoje mesmo, hoje de manhã eu estava dando uma mentoria, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu falei, cara, não, vamos conversar, ele tinha uma coisa para fazer sobre machine learning e tal, tudo mais. Falei com ele, eu falei, cara, eu quero que você põe uma coisa na sua cabeça. Esse momento que eu tô aqui com você não tá sendo ruim para mim. Pode me ter outros como esse. Não tem, não fica, nossa, eu atrapalhei. Eu gosto de ajudar. Isso é necessário e gosto que se ajude outras pessoas também. E aí a gente cria-se uma corrente de pessoas que se ajudam, criam networking, criam isso que as pessoas têm que se ajudar. Isso é muito bacana em toda a parte do mercado de trabalho. Mas agora, Zé, você falando sobre lifelong learning, né, que eu comecei, depois você disse também, para uma pessoa hoje, né, que eu vou te dar o exemplo agora do Mauro Andreassa, que uma vez veio aqui falar sobre a indústria da mobilidade. Por que eu estou falando isso? Ele falou que antigamente a indústria da mobilidade era só engenharia mecânica. Na engenharia mecânica, carro, você fazia, só tinha isso. Hoje em dia, você falar sobre a indústria da mobilidade, você está falando com engenheiro mecânico, você está falando com programador, você está falando com engenheiro elétrico, você está falando com arquiteto, porque a cidade tem que estar interligada, você está falando com engenheiro civil, porque é toda uma indústria, engenheiro de energia, porque a matriz energética tem que aguentar. Então as coisas se conectam muito. Agora, quando a gente vai falar de segurança eletrônica, que é o tema aqui, você vê muito dessa interconexão com várias áreas, né? Uma pessoa que quer ir para a área de segurança eletrônica, o que você considera, né, que é importante ela seguir um caminho de estudar? Tem que fazer engenharia? Ou não precisa? Ou talvez se especializar em outros cursos, buscar aprender sempre? Como você vê a demanda nesse mercado aí dos tipos de profissional? Bem colocada a questão, é muito importante destacar. Eu até falei com você antes da gente iniciar. Existe uma coisa que eu costumo dizer para muita gente que está começando a carreira, está mudando de carreira. Todo mundo nasce, cara, quero ser engenheiro, eu quero ser professor, advogado, quero ser piloto da Stock Car, vai ver, alguma coisa do gênero, né? Aham. Mas o cara não fala, eu quero trabalhar na área de segurança eletrônica. Então vamos lá. Tudo isso que você falou, a gente não quer repetir, toda essa parte de tecnologia, tudo isso está voltado à segurança eletrônica. Nós temos desenvolvimentos brilhantes nessa área, usando, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, onde a gente tem, acabei de lançar agora no mercado, a semana passada, já posso revelar, inteligência artificial, que a gente desenvolveu aqui no Brasil, na nossa empresa, uma empresa de drones. Essa empresa Hum. vai fazer o uso de drones para segurança, ele já faz o controle perimetral com o uso da inteligência artificial. Vai aumentar a acurácia, vai usar toda aquela rede neural para alimentar o que ele quer reconhecer exatamente. Esse caso específico, teve até uma matéria na Globo, saiu, é um condomínio na Marginal Tietê, que tem muita invasão do pessoal que é dependente químico, que quer entrar e fazer uso de droga ali escondido e tal. Então precisa fazer o reconhecimento de pessoas. Então você fala em segurança, você fala, será que estão aquelas câmeras, vê que o cara foi lá, roubou, e depois você fica procurando. Cara, não, estou falando de prevenção, não de antecipação, não estou falando de autópsia. Autópsia, assim, já roubou? Deixa eu ver se o cara tem bigode, olho azul. Estou falando de prevenção. Então, a inteligência artificial, tudo que você disse, tem totalmente aplicação na área de segurança. A gente tem, por exemplo, cidades inteligentes que a gente fornece sistemas onde você tem todo o controle de passagem de veículos, controle de placa. Você vai dizer, mas controle de veículo, placa não é segurança, mas também é segurança. Na hora que você controla o consumo de energia de uma cidade, eu vou dar um exemplo também típico.
que eu falo de automação e segurança, cara? Nós temos um equipamento que está dentro de uma agência bancária, por exemplo, ele controla as câmeras daquela agência bancária, mas ele abre e fecha as portas, ele apaga e acende luz, liga e desliga o ar-condicionado, a automação. Mas o que tem isso a ver com segurança? Tudo porque você está gerindo uma agência, onde tem gente, onde tem dinheiro, onde tem bens. Segurança não é só proteger um furto, não é só proteger o dinheiro, não é só proteger as joias, é proteger gente. Patrimônio pessoal é muito forte, é muito pesado. Então, todas essas tecnologias, elas se misturam e elas chegam na área da segurança eletrônica. A segurança eletrônica está na vida de todos, ao ponto de a redução de energia, de consumo de energia que nós tivermos nos clientes das instituições financeiras, com o valor da redução de energia e com o valor da redução de horas extras nas agências. Como assim? A agência fechando e abrindo na hora certa, acaba aquele funcionário relapso que faz hora extra para ganhar sem ter direito. Uhum. Espera aí que eu vou fechar a agência, ele leva meia hora a mais para fechar. A agência fecha. Ela fecha automaticamente o sistema. Ele tem que ir embora. Já Sim. aconteceu de ficar preso dentro? Você vai perguntar? Sim, já aconteceu. Só com essa redução de perdas, que é outro setor próximo da gente, redução de perdas, só nisso ele se pagou o projeto da área de segurança. O pessoal da RH muito contente, a instituição ficou muito contente. Então, você imagina que mundo nós temos, que a segurança eletrônica é um dos próximos, voltado para toda essa parte de inteligência artificial, machine learning. É um mundo sem fim, Fábio. Só começou. Muito bacana, né? Tantos exemplos aí, Zé, que eu achei incrível, né? Você falar, e aí até com drone, né? A gente vê drone pra tudo quanto é lado. A única coisa que eu acho, Zé, que os caras podiam fazer com drone é ele ficar menos barulhento, porque toda hora que passa um drone, eu acho que é um enxame de abelha que tá acontecendo perto de mim e eu acho que eu tô em risco. Né, mas o drone realmente cada vez mais ele está presente mesmo nessas aplicações, né? E todo, acho que a mensagem também que você passa é que segurança está em tudo, né? Em todos os lugares, condomínio, né? Instituições financeiras, empresas, todo lugar ele precisa não só da segurança, como você disse, né? A tecnologia está avançando, não é robô, deixa eu ver o que aconteceu. Uma vez aconteceu um negócio desse numa empresa que eu trabalhei. Daí caiu um negócio no meu carro, aí eles olharam na câmera, ficaram passando a câmera, foi quem que derrubou lá, que foi, bateu aquela coisa no meu carro. Então assim, mas não é isso que você tá falando, você tá falando de prevenção, né? Você tá falando de ação, porque quando você traz a automação para junto, né, do negócio, você está dizendo, além da segurança, que você está também acionando, fechando uma agência, né, talvez acionando um corpo de bombeiros se viu que está pegando fogo, não sei, né, são coisas que passam pela minha cabeça que eu imagino que sejam possíveis com o auxílio da tecnologia. Agora, justamente falando de tecnologia e até voltando um pouco no contexto, porque uma das primeiras coisas que você falou foi, pô, 35 anos de experiência, né, tá vendo meus cabelos brancos, então você é uma pessoa que passou por muitos momentos, né? E talvez, né, eu na verdade eu não sei se esses 35 anos foram em segurança eletrônica, foram, Zé, ou foram da carreira toda? Não, 25 anos na segurança eletrônica. 25, que já é. 35 no total da carreira de área comercial. Antes disso, Entendi. na parte de engenharia, eu fundei, junto com o pessoal na época, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu trabalhei na CT, Instituto da Engenharia Ah, de São Paulo de Trânsito. Mas bacana, isso é uma bacana. história bem antiga e ela é uma história que ficou. Que eu gosto mesmo é desses 35 anos para cá, que realmente foram de crescimento. Muito bom. Então, foi até bom você falar que eu já até tenho duas perguntas, mas a primeira, para não mudar, que eu ia fazer, é que assim, 25 anos, então você viveu muito tempo isso, né? Assim, eu, por exemplo, tenho 13 anos de automobilismo, eu já estou vendo mudanças acontecendo, né? Mas os caras que trabalham comigo, que já trabalham comigo, têm 50 anos de automobilismo. Então, o cara, ele foi engenheiro de carro na época que não tinha nada de computador, é tudo cronômetro, né? Passa aqui, cronômetro, deixa eu ver, para, né? As fotos, como você vê fotos de Fórmula 1 antigamente, o pessoal, né? Tem Piquet, Senna, os mecânicos sem camisa, né? Era um outro, era tudo diferente do que é hoje, né? Hoje eu uso macacão, né? Quando tá no meio da corrida. Então, assim, o que eu tô querendo chegar no ponto? Como você viu a mudança dentro deste setor? Né? Você vê que hoje em dia ele é totalmente diferente. Como assim? Você falou para mim que antes era difícil de empreender, né, nesse setor de segurança eletrônica. Hoje já tem um outro modelo de negócio. Você vê o que foi o mais impactante na abundância? Foi a tecnologia?
Foi quando a tecnologia entrou, você viu um boom? Ou foi agora, com um monte de quantidade de dados sendo aquisitados, você viu um outro boom, porque agora você tem modelos de machine learning? Como você viu a evolução dentro dessa área de segurança eletrônica, Zé? Bem interessante, porque a evolução da segurança eletrônica ela foi se dando quando a segurança começou a se tornar, no Brasil, uma coisa fundamental, de ter sido feita em complemento da segurança. A gente na rua sofre problema de segurança pública e existe não só no Brasil, no mundo inteiro, né, furtos, invasões, etc. Só que com o crescimento das empresas, com a possibilidade de você ter mais lugares, redes maiores, por exemplo, redes de distribuição, lojas de varejo, postos de gasolina, todo mundo tem redes. Como que aquele cara, que é o gestor, consegue controlar diversas empresas? Veio o advento da internet, tá certo? Porque Sim. quando começamos lá atrás, a internet não era como hoje, que a gente pega aqui no telefone e resolve tudo. Era uma coisa discada, difícil. Então passamos por isso. Então é uma evolução que dependeu da internet, de muito investimento, e de meia dúzia de malucos dos pais do Minutu que falou, esse segmento ele não para. O segmento de segurança eletrônica cresce de 15 a 25% ao ano. Pode dar a crise que tiver, ele cresce. Por quê? Por um lado, é bom saber que é um setor que cresce no país. Por outro, cresce por conta dos problemas que temos de segurança pública, de maneira geral. Então, eu vi que o crescimento passou por uso de novas tecnologias, o crescimento passou por mais formação que tem nas faculdades, a gente começou a criar, não eram podcasts, mas tinha um webinar, por exemplo, alguma coisa na época, que a gente fazia gravações e ia tentar fazer uma disseminação de conteúdo gratuito. Algumas escolas começaram a surgir falando da área de segurança e de automação. Porque cá entre nós a realidade é, você não vai fazer o curso ali de engenharia, vai sair pronto para segurança eletrônica. Sim. Você sai bem preparado para tecnologias em geral, para civil, para eletrônica. Agora, um cara não sai sabendo que a câmera tem tantos pixels, funciona ou não funciona, como é que reconhece a face da pessoa, qual é o mecanismo do algoritmo que faz reconhecer a tua face, por que, que ele confunde a tua face com uma outra face de uma pessoa, nada a ver, aparentemente nada a ver, são as minúcias. Então começou a passar por um processo de crescimento no uso da tecnologia. Por um outro lado, é muito importante, a gente se destaca no mercado, uma turma velha guarda, como ministro, que a gente começou a trazer ensinamento para a turma nova. Claro que a gente faz programas pagos de imersão, a gente tem consultorias que a gente faz, coisas de empresas que podem nos pagar ou profissionais, mas a gente faz muito disso gratuito, muito disso gratuito. A gente inundou as redes sociais nossas, o Bootcamp do CP Hub, que é um local que tem concentra um monte de empresas de segurança também eletrônica. A gente inundou de conteúdo gratuito. Por quê? Porque não adianta pegar um engenheiro ali super bem informado, bacana, ele não sabe o que o cara que não é engenheiro, que é um simples técnico, sabe, pelo aprendizado do dia a dia. Não tem escolha, olha, eu vou fazer curso de segurança eletrônica na faculdade. Agora tem um outro curso surgindo. Por quê? Por insistência dessa turma que começou naquela época. Então, hoje é um mercado em franco crescimento. Está aí toda a parte de inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento biométrico de todo jeito. A utilização de inteligência artificial para fazer novos modelos de software. Então, cada vez tem mais crescimento esse setor. Eu acho que essa trajetória e essas mudanças ao longo dos anos, elas é que trouxeram esse crescimento para a área de segurança eletrônica. A tecnologia entrou na veia na segurança eletrônica. E você tem que parar com aquela coisa antiga de ver o que aconteceu, como eu brinquei agora há pouco, fazer a autópsia, deixa eu ver. O cara é loiro, o cara tem uma cicatriz bacana. Pô, que legal. Já foi, perdeu o Playboy, como a gente Já. brinca. Vamos prevenir, eu quero ver prevenir. Então, as tecnologias estão aí. Tá? Muito bom, né? A tecnologia sempre mudando, né? O mercado, mudando as opções. Você lembrou da internet, né? Tem muita gente às vezes que nem sabe, né? Esse negócio da internet. Você fala, pô, a internet é tão normal, né? Escada, É né? tão rápida, né? Eu já usei internet que eu tinha que esperar meia-noite para usar, que tinha que esperar e pagava ainda, né? E era muito mais lenta.
né? E é a mesma coisa que hoje, às vezes minha mãe fala para mim do celular, do telefone, eu não tenho nem ideia. Porque eu já lembro das minhas memórias, o telefone já era algo normal, né? Não era ela já fala que às vezes tinha que ligar para não sei quem, quer ligar, que às vezes dava para ligar, não dava, era tinha um sistema, né? Não era algo tão acessível, né? Então as coisas realmente mudam e é bacana você falar sobre, né, esses setores da economia, né? Não sei se é perenes a palavra certa, mas é aquele que assim vai ter que ter, cara, né? Segurança eletrônica tem que ter, né? Saneamento básico tem que ter, comida vai ter, né? Como é que vai ter, vai parar isso aí? Não tem como, né? As pessoas não vão, né? Tem que ter a segurança. Então, assim, é importante também ter essa percepção de mercado, né? Não só para empreender, mas também para escolher uma profissão, né? Escolher uma área que você fala, pô, essa área ela é bacana, porque muitas pessoas vêm aqui falar de empreender, às vezes, e elas falam assim, bom, para empreender, vamos, o último, até uma das conversas que a gente teve, agora não tô lembrando o nome, muitas pessoas, mas assim, falou assim, bom, você tem que escolher, né, o Gustavo falou, ele fez um estudo sobre o que ele empreendeu, um baita estudo, ele foi pra China, fez MBA na China, voltou negócio e tal, e escolheu um bom setor para empreender, né? E assim, acho que a mesma coisa, Zé, tem que fazer quando o cara vai escolher uma profissão, né? Você vai escolher uma profissão, vai para o mercado de trabalho, é importante você escolher bons setores, né? Bom, esse setor aqui é um setor que não é um setor que tá em uma bolha que pode estourar, não, é um setor mais perene, um setor que realmente cresce, tem crescido ao longo, é legal também, eu acho que é um fator importante para as pessoas considerarem. E quando você fala, né, Zé, sobre a parte de, pô, o cara tá formado, eu acho que se aprende muito, assim, em engenharia principalmente, se aprende muito um raciocínio analítico, né, uma forma de pensar, como entender tecnologias de forma geral, mas é necessário uma complementação do estudo sempre, né, para você ter, hoje você fala muito, vocês têm redes sociais. Redes sociais você pode tanto entrar no site de fofoca ou entrar em pessoas que compartilhem conhecimento da área que você escolheu para você começar a aprender, né? Você escolhe, né? Os caminhos estão aí para você escolher, mas é legal você trazer isso porque tem muita informação gratuita também, né? Porque às vezes a pessoa pode ser que ela não tenha a condição de pagar, ou se tenha, que tem que ir atrás e conseguir ter essas informações para se preparar cada vez mais. Agora, Zé, antes de fazer, eu ia te fazer uma pergunta sobre segurança, mas você me fez uma pergunta que está no meio aqui a hora que você falou para mim. Você falou para mim, não, 35 anos do todo, né? Eu tive uma experiência com a CT, mas eu gosto mais de falar, tá, aos 25 anos aqui de segurança eletrônica. Entendi. E por que eu quero fazer essa pergunta? Porque a gente sempre fala sobre escolhas de carreira e mudanças, e às vezes as pessoas têm um peso muito grande sobre mudanças, ou do entendimento que experiências passadas talvez não tenham contribuído para o que vai acontecer no futuro, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: você viu alguma qualidade ou alguma experiência? O que é essa parte que você teve aí no CT, você acha que contribui na sua formação? Você fala, não, não tem nada a ver. O que eu vivi ali foi uma coisa, depois comecei do zero e aí desenvolvi minha carreira de novo. Ou você vê uma conexão com essas experiências, por mais que mudou completamente do caminho. Como que você vê essas mudanças dentro da carreira, Zé? Não, não tenha dúvida de que ela enriqueceu, porque foi meu primeiro trabalho, saindo da escola de engenharia, estagiário, depois contratado. E sem dúvida, como tratava-se de uma empresa que até hoje cuida do trânsito em São Paulo, né? E como ela foi, no início, uma empresa bem formada, capital misto, né? Não é só da prefeitura, é Sim, capital misto também. Então a gente foi contratado e começou a fazer um trabalho. Eu vou fazer a seguinte analogia: trabalho que fazemos na CT, Campanha de Engenharia de Tráfego, trânsito, transporte, problemas de rua, não existia na escola. Só aprender aonde? A experiência da CT. A CT foi criada por engenheiros que estavam trabalhando nas obras do metrô em São Paulo. Que o trânsito começou a ficar uma bagunça na região de Jabaquara, que foi a primeira etapa, e numa parte ali central e uma parte em Santana. O trânsito, o Detran, que é Estado, não confundir com o município, o Detran cuidava do trânsito. O Detran fez um convênio e passou tudo para a CT, para o município cuidar da gestão do tráfego, do trânsito. Tinha que aprender, sabe? Tinha que aprender. Teve que ir na raça, teve que estudar, teve que saber o que era trânsito, como é que o motorista comporta, como é que desvia, por que essa rua é contramão, aquela não é. Fazer contagem de veículo. Você entende isso? Então, a analogia para aquilo que a gente viveu, a segurança.
Eu digo para você, a base que eu estudei, que um monte de gente estuda, bacana, só que a gente teve que aprender o que era CT para construir aquela empresa. Eu saí depois de 10 anos, porque ela começou a virar uma coisa muito política, uma empresa que tem o município no meio, então começa você a virar um pouco da desgaste. E eu gosto de trabalhar com foco. O que eu recomendo para a turma que estuda, trabalha com foco, com paixão, com propósito. Se você tem propósito, você não fica trabalhando naquilo que você não gosta. Ao passar dos anos, foram 10 anos na CT, não foi 6 dias. Eu Tem entendi que a muito gente tempo. precisava ir para novos rumos. Daí é que eu fiz o negócio do mergulho que quebrei. Falei, agora eu estou lascado na vida, né? Mas não, a minha entrada na área da segurança foi mais de nada. Porém, faça analogia. Cada vez que eu tive que procurar me estabelecer num negócio, eu tive que buscar fora a informação. Porque na escola, por mais básico que tenha excelentes escolas, não estou falando contra estudar, contra diploma, estou falando que você precisa se completar. Sai de lá, dificilmente você vai fazer alguma coisa. Talvez na área médica não sei avaliar, na medicina. Mas na nossa área técnica, tecnologia, esquece. Então, a analogia que eu faço, o mesmo problema que tivemos no trânsito, que não, era um assunto morto, não existia trânsito em São Paulo desse jeito. Hoje o pessoal fala, o trânsito está caótico. O trânsito está organizado. Ele é organizado, o trânsito. Sim. Ele tem carro, é demais, só que é organizado. Naquela época era caótico. Era pouco carro e muito trânsito. A mesma analogia eu faço. Eu tive que buscar fora o aprendizado para trabalhar no trânsito e buscar fora o aprendizado para trabalhar na segurança. Posso dizer que eu sou especialista em segurança? Até pouco. Mas o que eu busco de conhecimento até hoje, você não tem ideia, não paro nunca. Não vai ser um Sim. lascado. Inteligência artificial que chegou agora recente, mais uma prova disso. Então, eu fiz uma analogia para você que ficou bem encaixado. Não, Você ficou queria ótimo, muito perguntar bom. aí. E é importante você ter, porque Zé, essa pergunta tira o peso um pouco das pessoas, né? Porque as mudanças acontecem, você vê, olha a quantidade de desafio que você já aprendeu ali, né? De ter que aprender as coisas, que, pô, não tinha lá questão do trânsito. Eu nem imagino como é que era, que seria até hoje, nem sei como é que eu iria entender tudo isso, né? Uma parte que eu realmente não conheço. E assim, tantos desafios que você tem que ir lá e aprender. Né? Eu dei até exemplo, inclusive em podcasts, eu acho que foi num podcast há pouco tempo, de quando eu fui primeira vez fazer uma corrida profissional de automobilismo, né? E eu ia como trainee. E aí quando eu cheguei lá, eu só lembro do cara que era o seu responsável, ele falou, Fabinho, você sabe que amanhã você vai ter um carro para fazer, né? Eu falei, não. Ele falou, vai. E aí ele subiu a escada lá do Rio de Janeiro, lá num hotel na Barra da Tijuca, porque era lá em Jacarepaguá, no Jacarepaguá, no extinto autódromo. Então, assim, eu tive que aprender. Ah, você não sabia, pô, outro cara fala, mas você não é engenheiro. Cara, mas tudo bem, mas não tem nada. A engenharia não te forma um engenheiro de corrida. É diferente, cara. Né? Ela pode até te ensinar os princípios ali de um. E eu não fiz engenharia mecânica, eu fiz elétrica, pouco mais de conversa. Mas assim, se fosse engenharia mecânica, ela pode até te ensinar os princípios ali de uma construção de carro, mas é diferente quando você vai na prática. Tem adaptações, né? Tem mudanças que precisam ser consideradas e você só vai aprender fazendo. Agora, Zé, uma coisa bacana de te falar, que a gente tá falando de segurança. E sabe o que eu lembrei? Teve um dia, eu tava com a minha mulher, eu tava voltando, eu não sei se eu tava voltando pra cá, pra algum lugar eu tava indo. Ela falou, nossa, eu vi uma reportagem aí que o Brasil é o país cento e pouco em segurança. Foi mais ou menos assim. E ela falou, mas Tainá, você tá achando isso bom? Ela falou, eu falei, não, mas quantos países você acha que tem no mundo? Eu falei assim pra ela, bem mais. Eu falei, não, mas não é muito mais que cento e pouco, não. Aí só sei que a gente foi fazer a pesquisa lá e o Brasil tá quase em último. Eu falei, mas lógico, você acha que tem quantos países assim, cento e pouco? Já é muito. Não tá muito pra trás, não tem como ele tá pra frente. Então o que eu tô querendo te dizer? Aqui não é um país que tem, a gente vê muita criminalidade, a gente vê segurança, realmente é um assunto em foco. Você vê esse mercado de segurança dentro do Brasil, você vê que tem um maior potencial em comparado lá fora, em outros países. Você acha que aqui realmente tem essa necessidade, né, desse desenvolvimento em segurança devido, né, a problemas do próprio país, né, políticos, etc, de segurança que a gente vive? Você acha que o Brasil ele realmente tem essa demanda em segurança de qual que seja, né, eletrônica, no fato? Tem muita demanda, né? A gente tem muitos países aí no mundo que entendem muito de segurança. Nos Estados Unidos, a gente que estava na área da segurança já, quando teve o acidente das Torres Gêmeas lá, aquele ataque terrorista,
Ali teve uma mudança muito importante. E ali a segurança passou a ter um critério mais sério aqui no Brasil. Apareceu um código internacional ISPS Code, ISPS Code. É um código que foi internacionalmente aplicado de forma que países aos quais não aderissem esse código não receberiam navios e aeronaves de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Ou seja, o Brasil teve que se modernizar na segurança. Mas, ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é avançado em segurança eletrônica. Ó. Tem um país que é muito bacana em segurança, que é Israel. Porém, tem uma coisa voltada ao terrorismo também. Tecnologia no Brasil é muito avançada em segurança. A gente exporta a segurança do Brasil para outros países também. Então, nesse quesito, ele é um país importante. Agora, com o advento da internet, do Google, etc., tudo começou a ficar muito mais rápido. Então, as tecnologias novas que surgem aqui surgem também em outros países. Mas existem muitos protocolos para as tecnologias. Exemplo, tem 1 zilhão de fabricantes de câmera, né? Você vai na Santa Ifigênia aqui em São Paulo, fica louco, né? Eu vou comprar a câmera para fazer segurança. Primeira coisa que fala, segurança é câmera, né? Uma baita besteira, mas é a primeira que se fala. Normal. Tem 1 zilhão de marcas de câmera. Então, como é que faz para sistemas de verdade trabalhar com tanto tipo de câmera? Então, entidades mundiais que juntaram com grandes fabricantes, os quais a nossa empresa na Europa, e criou-se um protocolo chamado ONVIF, onde essas câmeras todas seguem um padrão de fabricação e elas se comunicam todas. Então, tem que ter essa evolução. Então, o mundo evoluiu para isso. Quando você fala em posição de violência, talvez seja a violência pública, né, a violência criminal, o Brasil ele tem uma colocação intermediária nos rankings mundiais. Agora, São Paulo é um lugar que é muito tranquilo. Todo mundo acha estranho falar isso. Mas tem cidades no interior do estado da Bahia que a proporção de crimes por 100 mil habitantes é muito superior. Então, o Brasil em si é um case de estudo. O Brasil não é para amadores, a gente tem que estudar muito no Brasil. Em São Paulo, a gente usa segurança com uma determinada coisa, no Rio de Janeiro, outra, e assim sucessivamente. Então, o mercado se desenvolveu nesse formato, nesse modelo, justamente buscando essas diferenças entre várias cidades, municípios, estados e até mundiais. Mas é importante saber, grandes empresas de segurança do mundo que estão no Brasil, porque sabe que o mercado aqui é gigante e em crescimento. O mercado aqui, o ano passado, de segurança eletrônica, foi de 11 bilhões de reais. Ó. Pense, cresceu 18% do ano anterior. Perdão, esse ano aqui não acabou ainda, né? Estou falando dados de 2022, obviamente, de 21 para 22. Esse ano aqui, a expectativa é que vá para 13 bilhões, talvez. Então, Caramba. não dá para desprezar, meu amigo. Está cheio de gente aí desempregada, que tem formação técnica, procura se ligar no assunto de tecnologia para a de segurança para entender o que é uma coisa importante na vida de nós todos. Muito bom, Zé. Muito bacana você trazer e falar, né, sobre isso, né, sobre até sobre os avanços, né? Importante, eu acho que é importante a gente ver que a gente também tem muita coisa desenvolvida, né, daqui dentro do Brasil, que a gente tem muito potencial, não só de importar tecnologia, mas para exportar também. Eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que assim, a gente sempre fala sobre investimentos. Ele uma vez falaram, ô Fabinho, o que que você acha, né, para o Brasil, para a gente evoluir? Eu falei, cara, tanto problema que é difícil. Mas se tivesse que escolher um só, escolhi a educação, né? Nas pessoas começarem a se desenvolver, né? A gente falou aqui sobre o lifelong learning, mas isso vai nos ajudar a ter realmente tecnologias de ponta, desenvolver muitas coisas aqui que a gente já tem, né? Muita gente boa, como você disse, né? O Brasil não é para amadores, né? Então, assim, a gente acaba se desenvolvendo só por natureza. A gente tá aqui e tem que lidar com os problemas que tem. Então é bacana você trazer todas essas partes. Agora, Zé, fazendo uma sumarizada, que a gente já está chegando aqui no final, foi muito bom você trazer todo esse aspecto de automatização, né? Falar sobre segurança eletrônica, que não é só a câmera, né? Não é só olhar, tem a parte de inteligência artificial, olha quanta coisa, né? A parte de reconhecimento, né? De imagens, com drone, né? A parte de acionar também as coisas, não é só olhar, mas a gente ter a parte de acionamento, fechamento de lojas, fechamento de agências, né? E tudo isso tem uma contribuição como um todo para o ecossistema, né? Que hoje em dia, como você disse, não é só
né? Tem várias áreas, tem a parte de tecnologia, engenharia, você mesmo, né? Fez engenharia civil. Então, assim, é muito bacana você trazer tudo isso. Falamos também sobre a parte, né, das suas experiências, que mesmo ali em outra área completamente diferente contribuiu para a sua formação, né? Sobre a importância do networking que você, ó, eu gosto, José, porque eu vou sempre anotando e como cada um fala a sua trajetória, tem algumas coisas que sempre aparecem. E aí eu vou fixando na minha cabeça. E network é uma coisa que realmente sempre aparece, né? Eu mesmo sempre falo que network é importante. Todo mundo, né, que está assistindo aqui já deve ter visto vários episódios da pessoa falando network, network. Então vamos se preparar sobre todos esses conceitos. Agora, Zé, para a parte final, gostaria de deixar um espaço para você. Se você tiver, eu sei que você tem um podcast também. Se você quiser divulgar aí o seu podcast, tem a parte do Bootcamp que você já falou também. Pode, tudo que você tiver aí sobre projeto, a gente pode te conhecer mais, né? Falar sobre segurança aí da eletrônica. Eu deixo os links aqui no episódio e também para você dar um recado final para os nossos ouvintes, Zé. E a chuva chegou aqui, hein? Você É, falou que a choveu aí, chuva agora chegou. chegou. Aqui onde eu estou, na Vila Mariana, no momento parou. Aqui chegou, Mas vamos já lá. veio para cá. Eu acho que você tocou num ponto importante que eu gostaria de deixar uma mensagem para todo mundo que está aí querendo fazer alguma mudança, uma aproximação de outras carreiras, é networking. O networking, ele é uma coisa que é as mais importantes da sua vida, para tudo. Mas o network não é aquele network de ligar para o amigo e pedir favor, não é ligar para o amigo e sair para tomar uma cerveja, isso vale também. Mas o network é aquela ligação que você constrói um laço de conhecimento, laços de confiança, de ética, de comportamento, principalmente profissionais. Então, network é uma coisa que eu falaria para o pessoal dar prioridade. Se hoje eu tenho a possibilidade de ter um podcast, nosso podcast, eu não sei se dá para aparecer, chama Dá para ver. Zexpert. Dá Tá, para Zé ver, né? Experts. Zexpert. O que é isso aqui? A escola de negócios Bootcamp, ela é uma escola, claro, que ela tem fins lucrativos, ela vende o preparo de executivos de grandes corporações e vem fazer aprendizados por nós todos que fazemos parte dessa escola. O que a gente tem nessa escola? A disponibilidade de imersões e de cursos que falam em determinados temas que as escolas tradicionais não dão. Então, essa é a primeira coisa que a gente tomou de providência. Todo o grupo tem fazer alguma coisa diferente, mudar o mercado. O que nós estamos tentando fazer com essa escola? Mudar o segmento de facilities, de segurança, toda essa parte que tem aquela coisa old school, aquela coisa antiga. Não, eu faço com imposto, está tudo certo. Tudo errado, tem toda a mudança. O que a gente costuma dizer é, procure essas escolas de negócios, que tem aí diversas, cada uma na sua especialidade. A nossa, eu faço parte como colaborador, eu não sou dono, eu não sou sócio, mas sou colaborador. O nosso podcast está nela. A gente faz isso para mudar o setor, para ajudar a preparar pessoas. Nosso podcast é gratuito, você entra lá, tem vários assuntos importantes que um monte de gente poderia aprender com baitas profissionais. Eu já fiz 2 anos e meio de um outro podcast no CT Hub, com assuntos diversos, com os maiores profissionais da área de segurança eletrônica. Eu não estou procurando o seu blogueirinho, que vai lá e tem 1 milhão de seguidores, mas eu estou procurando o seu, que eu sou realmente uma autoridade no sentido de conhecer um assunto e que eu posso ajudar pessoas a se transformarem gratuitamente. Quando é uma empresa que pode pagar, tem funcionários executivos que podem pagar, uma imersão bacana, paga. Mas, no contrário, é tudo gratuito. Eu atendo um monte de gente que me pergunta, me instrui aí, me instrui. Não tem problema nenhum. Sabe o que a gente faz com isso? A gente ganha. Tem uma Sim. frase que eu costumo falar que é assim, democratizar o conhecimento é fundamental para fortalecer as pessoas, consequentemente, o segmento em que elas atuam. Se a gente não democratizar o conhecimento, a gente perdeu tudo que a gente quer fazer. A gente acumula isso só para a gente, e essa energia fica ruim. O que é bom é energia estoucar, energia boa. Então, o que eu deixo de conselho para a turma? Faz o Lifelong Learning, vai estudar, autodidata, busca os cursos grátis, busca fazer network, invista na sua rede social, leia um livro da Flávia Gamonar, que fala sobre rede social, como você compõe a sua rede. Depois, se você quiser, eu te passo, você joga Quero aí para sim. passar. É gratuito isso que eu estou falando dela. Chama Unique Stories.
Únicas Histórias. Unique Stories, é brasileira ela. Ela é daquelas de 1 milhão de seguidores no LinkedIn. Fabulosa. Você aprende a fazer sua rede social. Aí você se fortalece. Eu estou no LinkedIn, né, sei lá, eu perdi o número de anos que eu estou no LinkedIn. Eu fui aprendendo na raça. Hoje tem aprendizado. Então, importante a pessoa ter uma rede social, se mostrar, fazer relacionamento. Ler aquele livro que tem para lá de 70 anos, lá, que é o que chamava lá, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Sim. do Dale Carnegie. Esse livro é de 1936. Não tinha internet, não tinha nada. Lê ele hoje e me conta se aquilo não é tudo que nós vivemos hoje, de ter o relacionamento, de ter influência com as pessoas, de se manter próximo, que você tem um cara interessante, não interesseiro. Mantenha-se uma pessoa interessante. Então, o network vai transferir tua vida e tua carreira. Não sei se eu extrapolei o finalzinho aí, mas eu também queria te agradecer e colocar à disposição do seu público, à sua disposição para tudo que precisar a respeito desse tema. Então, Muito obrigado, Zé. Que obrigado pela aula que você nos deu aqui, ó. Eu já tô, lembra que eu tava lá com a folha em branco, ó? Já tô com uma folha cheia aí, aqui de cheio. ensinamentos aqui, não só sobre segurança eletrônica, Zé, porque quando a gente vem para cá e com essa sua trajetória, a gente aprende muito com você sobre as suas decisões, a sua percepção. Por isso que é bacana a gente entender sua trajetória, por isso que a conversa começa pela trajetória e não só uma conversa técnica. Porque esses aprendizados que você teve, eles também inspiram outras pessoas, porque é importante que a gente aprenda com as decisões, não vou falar com os erros dos outros, com as decisões dos outros, né? Com as trajetórias dos outros, com a observação de como foi para outras pessoas, né? Olha, tanta gente falando de networking, pô, por que não preciso quebrar a cabeça e brigar com todo mundo e me dar mal para entender que network é importante, né? Vamos aprender com as experiências, né? É legal você trazer isso e tantas outras coisas, né? E falar sobre esse mercado também, mercado que eu nunca tinha falado aqui, e agora a gente começa a também ter esse assunto. Então, olha, muito obrigado. Eu vou deixar todos os links do Bootcamp, do podcast e do livro depois se eu conseguir pegar, do seu LinkedIn, e aí as pessoas podem entrar em contato com você, falar mais. LinkedIn eu deixo com você, meu Instagram, e o pessoal pode seguir a gente, bater papo, pode brigar, reclamar, pode elogiar e pode fazer o que quiser, nós estamos à disposição. É isso aí, Zé. Muito obrigado. Foi um prazer aí passar esses minutos com você. Eu também estou sempre à disposição, MatrixCast, sempre de portas abertas. Muito obrigado, Zé. Obrigado a todos aí que nos escutaram. Não se esqueça que semana que vem tem mais. E não se esqueçam também de nos seguir e avaliar o nosso podcast para que a gente cresça no ranking dos maiores podcasts de educação. Então, muito obrigado, Zé. Obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu!